Olá, povo concurseiro, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui um simulado de questões da Banquiban, falando sobre os autores da parte pedagógica que é comum aos cargos de nível superior do concurso de Cubatão, para a gente treinar um pouquinho e conhecer sobre esses autores. Vamos lá? A primeira questão é da Prefeitura de Cubatão, ano de 2021. Para o cargo de professor de ensino fundamental 2, educação especial. Na concepção de Alarcão, aqui a gente está falando da Isabel Alarcão, que escreveu a obra Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva, a noção de professor reflexivo baseia-se, e aí você vai procurar a alternativa que completa essa frase, né? Não apenas na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo, mas no papel que tem o professor de influenciar seus alunos e transmitir valores socialmente aceitos? Sei, vamos ver aí a B. Na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo, e não como um mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores. C. Na sua capacidade de avaliar os diversos cenários que se apresentam e aceitar que a má qualidade do ensino público é um fato concreto por não oferecer a mesma qualidade da escola privada. Nossa, essa alternativa aqui é estranha. D. No estabelecimento de normas e exigências que assegurem um ambiente escolar favorável ao ensino, a formação e capacitação tecnológica dos jovens. Vamos ver o que a Isabel Alarcão fala lá na obra Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Bom, a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como um mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores. É central nessa conceptualização a noção do profissional como uma pessoa que nas situações profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e flexível, situada e reativa. Então ela fala bastante do professor que reflete, que sabe lidar com as informações, saber o que é pertinente, saber o que não é pertinente. Vamos lá ver qual é a nossa resposta correta. Então, o gabarito da nossa questão é a letra B. Professor reflexivo, né? Ele se baseia numa consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo, e não como um mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores. Aqui o IBAN foi bem copia e cola, né? Pegou bem certinho o trecho do livro. A nossa segunda questão é da Prefeitura de Cubatão, novamente, do ano de 2022, o cargo é coordenador pedagógico. Luiz Carlos de Freitas, no livro Ciclos, Seriação e Avaliação, Confronto de Lógicos, afirma que esse livro ele é bastante cobrado. O IBAN ama esse livro, né? Ele é bem cobrado nas provas de concurso aqui em Cubatão. A. Uma avaliação é sempre formal? B. A lógica da avaliação não é independente da lógica da escola? C. Avaliar é o ato de diagnosticar um conhecimento e não uma experiência? Ou D. A avaliação de valores e atitudes é a que melhor se adequa ao sistema de ciclos? Vamos ver o que o Luiz Carlos de Freitas fala sobre isso. De olho na obra do Luiz Carlos de Freitas, a gente vê que ele considera que a lógica da avaliação não é independente da lógica escolar, pois resulta de uma escola que desconsidera os processos de vida e as práticas sociais, o que pode vir a configurar como uma ação pedagógica autoritária, a serviço de um modelo social dominante. A avaliação para o processo escolar deve contribuir tanto com o professor quanto o educando. Então, vamos ver qual é o gabarito da nossa questão. O nosso gabarito é a letra B. A lógica da avaliação não é independente da lógica da escola. E nesse livro, o Luiz Carlos de Freitas, ele é bem crítico, né,
quanto a essa questão da escola se distanciar do meio social. Então, a nosso gabarito aqui é a letra B. A nossa terceira questão é da Prefeitura de Cubatão, do ano de 2023, cargo de professor de educação especial. Assinale a alternativa correta considerando as ideias de Edgar Morin. Aqui nós vemos uma questão bem clássica do IBAN, na qual tem 4 alternativas muito parecidas, que acaba mudando pouca coisa, então esse aqui confunde bastante, vamos ver com calma. A. O ensino por disciplina, fragmentado e específico, favorece a capacidade natural que o espírito tem de contextualizar. Fragmentado e específico, o Morin é bem crítico quanto a esse ensino fragmentado, né? O ensino por disciplina, como único todo, regulamenta a capacidade natural que o espírito tem de contextualizar. C. O ensino por disciplina, fragmentado e unido, é a melhor opção existente para permitir a capacidade natural que o espírito tem de criticar. D. O ensino por disciplina, fragmentado e dividido, impede a capacidade natural que o espírito tem de contextualizar. Vamos ver o que diz lá a obra do Edgar Morin, 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro? Vamos lá de olho na obra do Edgar Morin. No capítulo Conhecimento Pertinente, ele diz que não ensinamos as condições de um conhecimento pertinente, isto é, de um conhecimento que não mutila o seu objeto. Se não houver, por exemplo, a contextualização dos conhecimentos históricos e geográficos, cada vez que aparecer um conhecimento novo que nos fizer descobrir uma região desconhecida, como o Kosovo, o Timor ou a Serra Leoa, nós não entenderemos nada. Então, aqui o Morin ele faz uma crítica a esse ensino fragmentado. Portanto, o ensino por disciplina, fragmentado e dividido, impede a capacidade natural que o espírito tem de contextualizar. E é essa capacidade que deve ser estimulada e desenvolvida pelo ensino, a de ligar as partes ao todo e o todo às partes. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. O ensino por disciplina, fragmentado e dividido, impede a capacidade natural que o espírito tem de contextualizar. Questão 4, da Prefeitura de Cubatão, do ano de 2022, para supervisor de ensino. Segundo Hernandes, transgressão e mudança na educação, os projetos de trabalho, os projetos de trabalho não deveriam ser considerados como um algoritmo, porque a. Não pode ser repetido. B. Deve haver uma sequência geral e única para todos os projetos. C. O desenvolvimento de um projeto é linear e previsível. D. Vai ao encontro da ideia que se deve ensinar do mais fácil ao mais difícil. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre esse livro do Hernandes, que ele fala sobre transgressão, né, de romper com essa escola tradicional. E eu quero falar um pouquinho sobre essa alternativa D. O IBAN gosta muito de usar esse vai ao encontro, né, ou de encontro a. Aqui o vai ao encontro da ideia quer dizer que vai a favor da ideia de que se deve ensinar do mais fácil ao mais difícil. Fiquem muito atentos a isso na hora da prova, porque isso aqui é uma pegadinha cruel do IBAN. Muitas pessoas se confundem o ao encontro de o de encontrar a e acabam errando a questão por causa disso. Vamos ver lá o que diz a obra do Fernando Hernandes. De olho na obra, vamos lá. O trabalho por projetos é uma prática educativa que facilita a participação do aluno no processo de produzir fatos sociais, trocar informações e desenvolver competências. No entanto, os projetos de trabalho não deveriam ser considerados como um algoritmo, porque ele vai elencar aqui 8 razões para esse fato. A. Não há uma sequência única e geral para todos os projetos, ou seja, não é uma receita de bolo que você vai só replicando da mesma forma. B. O desenvolvimento de um projeto não é linear nem previsível, pode acontecer aí previsões, né, ao longo do trabalho com o projeto. C. O professor também pesquisa e aprende. D. Não pode ser repetido. E. Choca-se com a ideia de que deve-se ensinar do mais fácil ao difícil. Aquele ao encontro de
é incorreto, né? Que aqui o choca-se com a ideia seria de encontro à ideia de que se deve ensinar do mais fácil ao difícil. F. Questiona a ideia de que se deva começar pelo mais próximo. G. Questiona a ideia de que se deva ir pouco a pouco para não criar lacunas no conteúdo. E H. Ele questiona a ideia de que se deva ensinar das partes ao todo e que, com o tempo, o aluno estabelecerá relações. Então, o gabarito da nossa questão é a letra A. Os projetos de trabalho não deveriam ser considerados como um algoritmo porque não pode ser repetido. A questão 5 da Prefeitura de Cubatão, do ano de 2022, para o cargo de orientador educacional. Para Paulo Freire, a segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se funda na sua competência profissional. Então, ele fala que a segurança da autoridade do professor, ela está ligada à sua competência profissional. Segundo ele, a formação profissional e competência não resultam uma força moral para coordenar as atividades de uma classe. B. A incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Será que um professor que não tem competência desqualifica a autoridade dele em sala de aula? C. A opção e a prática democrática do professor ou professora são determinadas por sua competência científica. D. Professores cientificamente preparados jamais serão autoritários. Será que um professor que é bem preparado, todo trabalhado ali na ciência, ele não vai ser autoritário? Será que alguém pode garantir isso? Vamos ver lá o que diz a obra do Paulo Freire? De olho lá na obra do Paulo Freire, no capítulo 3 do livro Pedagogia da Autonomia, ele expõe que ensinar é uma especificidade humana. E tem um item nesse capítulo que se chama Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. E ele diz que a segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se funda na sua competência profissional, como diz o início da questão lá, que a gente viu. Há professores e professoras cientificamente preparados, mas são autoritários a toda prova. Então, o professor ser preparado cientificamente não garante que ele não seja autoritário. O que quero dizer é que a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Outra qualidade indispensável à autoridade em suas relações com as liberdades é a generosidade. Não há nada que mais inferiorize a tarefa formadora da autoridade do que a mesquinhez com que se comporte. Então, o professor tem que ser generoso. Vamos ver lá qual é o gabarito da nossa questão. Então, para o Paulo Freire, a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Gabarito, alternativa B. Eu gostaria de desejar para vocês bons estudos. Para quem quiser adquirir simulados com questões da Bank-Ban para o concurso de Cubatão, é só entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Os simulados ajudam muito você conhecer como que a banca cobra os assuntos e como pensa o autor, né? Eu tenho um simulado de legislação, que é comum a todos os cargos de nível superior. Tenho simulados de pedagógicos, que é a parte comum a todos os cargos de nível superior, e também específicos para professor de infantil 1. E se você quiser um ótimo curso para o concurso de Cubatão, eu vou deixar os links da escola Alicerce Concursos, com o meu cupom de desconto de 10%. Você clica lá para comprar o curso do Alicerce, que vai te direcionar muito bem para você estudar tudo que é importante para o concurso. Você ainda vai ganhar 10% de desconto se comprar no meu link com o meu cupom. Uma parceria aí minha com a escola Alicerce. Vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada e bons estudos!